É com alegria que aqui estamos, vendo essas carinhas amigas aqui, familiares, amigos, com um objetivo. Por que esse tema? Por que a indulgência é tão difícil para nós? E vou contar um segredo, eu só escolhi esse tema porque é difícil para mim. É bem difícil a indulgência, né? Então, vamos refletir um pouco. O objetivo é que até o final dessa noite a gente tenha refletido um pouco. Por que a gente é tão rápido em julgar os outros? Por que conseguimos apontar os erros alheios e não conseguimos nos dar conta dos nossos próprios? Talvez a gente deva começar pensando que a gente não se conhece. A gente não se conhece porque às vezes a gente se acha demais. Somos superiores, somos melhores que os outros, então podemos julgar. Ou, né, aqueles também, né, que estão aqui me vendo e que já me viram outras vezes aqui na frente, eles sabem que eu gosto muito de fazer perguntas quando eu conduzo os trabalhos. E uma das perguntas que eu queria fazer agora é: se eu quero julgar alguém, eu não cometo o mesmo erro que eu estou julgando? Eu já não faço mais isso? E se eu responder assim, não, eu não faço mais? Vamos para uma outra pergunta, não dá para parar na primeira, né? A gente sempre tem que ir além. Eu já não fiz muito isso? Provavelmente sim. Mas, antes de ter aquele conhecimento que eu tinha, eu fazia muito disso. Mas então, se nós acharmos assim, não, eu não cometo os erros nenhum, eu sou perfeito. Daí vamos então pedir para abrir uma encarnação para trás. Abrir duas, a gente vai se deparar com coisas bem difíceis por lá, né? Então, a gente tem que se conhecer. E na doutrina, a gente sempre está repetindo isso, né? Que a gente ouviu várias vezes que devemos sempre à noite fazer essa reflexão que Santo Agostinho fazia, né? Será que no dia de hoje eu deixei a desejar com os meus amigos? Será que alguém pode ficar pensando, está chateado por algo que eu fiz? A gente tem que fazer essa reflexão. E às vezes a gente chega a um ponto de achar, não, tá tudo certo. A pessoa que não me entendeu, porque eu estava correta. Então, esse é o nosso ponto. Às vezes, só a gente se analisar não adianta. Porque nós temos um orgulho muito grande e estamos sempre dando voltas em volta do nosso umbigo. E quando a gente dá voltas em volta do umbigo da gente, não conseguimos ver corretamente. Então, a gente tem que parar e escutar aqueles que convivem conosco. O que aquele meu familiar está dizendo repetidamente de mim? O que ele está reclamando seguidamente de mim? É uma análise para ser feita. Então, não é uma outra forma que a gente poderia ver isso, né? Então, quando a gente recebe a indulgência de alguém, quando a gente comete um erro, quando ele nos acolhe, a gente fica tão feliz, né? A gente parece que foi abraçado. Mas para Jesus, é no momento que nós oferecemos essa indulgência para o nosso irmão que a gente deveria se sentir abraçado. Né? Por quê? Porque ele mesmo, né, entendia como a indulgência fazendo parte da caridade. Assim nos foi dito nessa questão 886 do Livro dos Espíritos, que as pessoas que já frequentam a casa há mais tempo já conhecem ela. Então, nós não vamos repeti-la, vamos ficar só com a segunda parte da resposta, que é a indulgência para as imperfeições dos outros. E quando os espíritos estão explicando para Kardec esta parte de indulgência, eles dizem assim, que a caridade abrange todas as relações que temos com os semelhantes.
quer eles sejam inferiores, iguais ou superiores. Ela, a caridade, nos ordena a indulgência para que nós mesmos, porque nós mesmos temos a necessidade dela. Será? Será que nós temos a necessidade de recebê-la? Ou será que somos tão perfeitos, tão diferentes, tão superiores, que não erramos e não precisamos da indulgência de ninguém? Então, se tiver aqui um anjo, me desculpe, não é para vocês, mas se não for o caso, eu fui no dicionário buscar o significado da palavra indulgência, porque ela é um pouquinho difícil, né? E encontrei duas definições, que são disposição para perdoar. Perdoar culpas ou erros. É uma clemência, é uma misericórdia. É absolvição de pena, de ofensa ou dívida. Desculpa e perdão. Quanta coisa numa só palavra, né? Mas como a gente tem um sinônimo, temos que ir atrás dos opostos. E os opostos eu fui buscar na internet. E, gente, os adjetivos que eu encontrei lá foram fortes. Vejam aí. Criminalização, severidade, julgamento, ruindade, maldade, perversidade, aborrecimento. Então, eu coloquei junto ali orgulho e egoísmo. Vivemos de novo, falando de novo, que a gente vive tão centrado no nosso umbigo, orgulhosos de nós mesmos. Então, quantos desses momentos que a gente fica nesse local de se achar superior, a gente fica nesse local e, pior ainda, nos satisfazemos com isso. Não é verdade? Então, como faz muito tempo que a gente vive julgando as pessoas, eu quis trazer uma história muito antiga de julgamento, para a gente ver que isso não é novo na nossa sociedade. Então, há milênios, há encarnações, nós julgamos o outro. Mas, logicamente, o nosso julgamento é diferente da força que nós usamos para o outro e para nós e os nossos amados, né? Com certeza, a medida é diferente. E eu fui buscar lá no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, ele é composto de 49 livros, né? Que foram escritos no período de 1300 a.C. até 430 a.C. E esses livros, dentre deles, a gente encontra só duas parábolas. Porque as parábolas foi, na verdade, um meio que Jesus escolheu para nos contar histórias e nos melhorar o nosso aprendizado. E isso não era costume na época antes de Cristo. Então, uma dessas parábolas que eu vou contá-la bem sucintamente, ela se encontra no livro 2 de Samuel, que vocês podem consultar depois se quiserem. E é sobre rei Davi. Rei Davi tinha várias concubinas, como era de praxe na época, e um belo dia, andando pelo palácio, ele avistou a esposa de Urias. E Urias estava no exército, né? Lá em campo de batalha. E Davi se apaixonou por aquela mulher. Ela era linda, realmente era muito bonita. E o que ele fez? Mandou que a chamassem para conversar com ele. E ali eles começaram a conviver. E chegou um momento que ela engravidou. Davi se desesperou. Mandou que buscassem em campo Urias, para que ele viesse até em casa, passasse uns dias em casa, e iam dizer que o filho era dele. Estava tudo certo, né? Só que Urias era fiel a Davi. Ele era extremamente fiel. E ele voltou do campo, sim. Mas como eles estavam em época de guerra, ele montou guarda nas portas do palácio. E lá ele ficou sem ir para casa. Davi ficou mais e mais ansioso, até que ele teve uma ideia. Mandou Urias para o campo de batalha, onde existia a mais sangrenta das batalhas. E lá, Urias pereceu. Ficou lá e ele ficou com a esposa de Urias. Então,
Diz lá no livro 2 de Samuel que Deus estava contrariado com as atitudes de Davi e mandou o profeta Natã conversar com ele. Aí Natã conta a parábola, que ela é assim. E nessa parábola que a gente vai ver o julgamento de Davi. Natã começa. Um homem tinha muitas ovelhas, mas roubou a única ovelha do outro homem e a levou para si. Aí Davi veio com seu julgamento e disse assim: que absurdo! Quem é esse miserável? Me fale, Natã, eu mesmo vou matá-lo. Como pode fazer isso? Como ele pode ser tão injusto? E Natã respondeu: meu rei, esse homem é você, que não contente com tudo que Deus lhe deu, esse harém completo, né? Como era costume naquele momento, naquela época, você foi lá e tirou a única mulher de Urias e o levou à morte. Então, muitos aborrecimentos, disse Natã, vão cair sobre você por causa deste pecado. E sim, Davi teve seus processos de culpa, teve as dificuldades na sua vida e tal. E vamos então analisar. E não vamos levar aqui em consideração que Deus estava chateado com Davi, né? Isso é a questão como se via no Antigo Testamento, e nem o pecado, né? Mas vamos mostrar com essa parábola que lá, desde antes de Cristo, a gente já estava julgando. E o outro nós julgávamos nunca com a mesma medida que julgávamos a nós. Essa é a grande questão. Olhamos para os outros com um olhar de crítica, de cobrança, de criminalização, que dizia lá na frente, né? Com maldade, com ruindade. Mas, para nós próprios, um olhar de piedade e de compaixão. Então, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e que ela fosse, e visse ela dirigida para cada um de nós, esse dedo apontado. Pensem nela um momento, o que ela representa para vocês. Eu vou dizer o que ela representa para mim. Eu vejo isso e penso, de novo, eu errei de novo. Eu tinha me proposto a não fazer isso, e estou fazendo isso de novo. Mas eu também posso pensar, de novo, estão me acusando. Eles não veem que eu tento fazer o melhor. Eles não veem que fazendo isso, eu ainda estou fazendo muito menos do que eu tinha vontade de fazer. Então, se vocês, como eu, sentem alguma coisa ruim dentro dessa imagem, nós que queremos ser bons, né? Estamos aqui porque queremos ser bons, queremos ser melhores para ser caridosos. Nós que queremos obter o perdão e dar o perdão também, né? Se nós ainda fizemos essa imagem para os nossos irmãos, nossas irmãs consanguíneas, nossos pais, nossos amigos e até para os nossos filhos, por que ainda fizemos isso? E sabe por quê? Porque só entendemos a força do mal quando ela é direcionada para nós. Ainda não conseguimos sentir o mal quando vimos acontecer com o nosso irmão. E se a gente sente algo ruim com essa imagem, é porque temos que mudar. Temos que fazer uma mudança em nós. Se eu não gosto que aprontem para mim e não quero, e se eu quero a indulgência, eu não posso também apontar o dedo. Eu tenho que conceder também a indulgência para os meus irmãos. Na questão 886, que a gente falou antes da caridade, na continuação, os espíritos vão explicando a indulgência, e deles dizem assim: quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos ter por quem não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. Olha a delicadeza dos espíritos, nos dizendo para ter cuidado para não aumentar a dor, porque a dor, diante da humilhação, ela incomoda.
Então, quando a gente pode observar ali que eles dizem cuidado, eles não estão dizendo que diante do erro a gente se cale, né? Não é isso. É ter cuidado com a fala. Tem alguém olhando? Chama para o lado. Não fala na frente dos outros. Isto, se houver a necessidade da nossa ajuda nessa correção. Quando nos couber, quando for nosso dever corrigir, não quando bem entendermos. Apenas para poder, às vezes, né, a gente quer exercer, assim, aquela sensação de superioridade, né, e a gente quer corrigir os outros. Muitas vezes sabemos das nossas fragilidades, e daí a gente aproveita a dos outros para nos sobrepor, para nos autovalorizar. E os espíritos continuam. O homem verdadeiramente bom procura elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Diminuir a distância que nos separa, porque o bom eleva o que errou. De que forma? A gente tem que procurar naquele que errou uma virtude que ele já tem, para não só falar a coisa ruim, né? Às vezes, esse nosso irmão que errou aqui no lado, ele tem virtudes que nós mesmos ainda não conquistamos. Então, a gente tem que olhar com o olhar de quem busca o bem na outra pessoa, não com aquele olhar de quem incrimina. Então, a gente pode pensar assim, mas eu não encontrei virtude nenhuma nessa pessoa, não tem virtude nenhuma, o que eu vou fazer? Gente, olha, ele tem uma mechinha do lado direito no cabelo que é tão bonita, né? O dedo mindinho da mão é tão bonito, alguma coisa tem de bonito. Isso lembra a história de Jesus, né, que estava caminhando com os discípulos e encontraram um cachorro morto. E os discípulos queriam desviar e dizer, nossa, olha ali que cheiro ruim, tá podre, tem bicho, que coisa feia. E Jesus parou e olhou assim, que dentes lindos que tinha esse cachorro, né? Então, eu não lembro qual é o livro que se encontra, mas eu lembrei agora. O que é que nos dá autoridade moral para julgar e acusar o outro que segue conosco? Eu sei o esforço que ele já fez para melhorar, ou eu sei tudo aquilo que ele passou, as dificuldades que ele está enfrentando. Então, eu queria trazer agora, como conhecimento, uma pequena mensagem de Emmanuel, lá do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 46, onde ele começa com uma pergunta, né? Quem és? Onde Emmanuel diz, deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Então, por que cautela? Por que Emmanuel diz para termos cautela? Porque a gente tem uma tentação de julgar. Mas o que me qualifica, de novo eu pergunto, o que me qualifica para julgar? Essa falsa sensação de superioridade, essa síndrome de Deus que nos acompanha, e quando muitas vezes ainda estamos muito distante de ter resolvido em nós esses processos no tribunal da nossa consciência. E aí ficamos nos preocupando com os processos alheios. Às vezes estamos nesse lugar de achar que estamos fazendo tudo certo. Eu sou perante a justiça humana correto e tal. Então, já posso definir o julgamento do outro. E Emmanuel continua. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em um objeto de exame. Então, lembra quando eu falei lá no começo que será que a gente permaneceria na mesma situação se abrisse uma ou duas encarnações passadas? Esse sentimento seria o mesmo? Seríamos tão duros com os nossos irmãos, amigos, familiares, colegas, nossos amores? E nessa mesma mensagem, Emmanuel vai dizendo mais para o final que a gente é muito precipitado em julgar, porque a gente não para pensar nas nossas traves dos nossos olhos, como diz Jesus, né?
E Jesus diz isso lá em Mateus 7, versículo 3. Por que vê o cisco no olho do teu irmão e não percebe a viga em teus olhos? Essa pergunta do mestre vem nos acordar para a necessidade que temos de nos educar, a necessidade que temos de melhorar, de mudar. E esse olhar carregado de amor é que Jesus nos observa. Então, por que não podemos iniciar nós uma caminhada dentro do amor? Deixando que esse amor, o quanto mais puro possível, elimine aqui dos nossos olhos essas escamas de todo julgamento, de toda maldade, de toda superficialidade com a qual a gente anda de mãos dadas. Sejamos vigilantes, então, com as nossas próprias imperfeições, pois as imperfeições nossas, são as únicas que nos dizem respeito, e são as únicas que nós podemos mudar. E sejamos tolerantes com as imperfeições dos outros, a quem nos cabe apenas lembrar que eles também tentam melhorar. E quando falam em eles tentam, lembrei de uma mensagem que existe no livro Seara dos Médiuns, porque nos incomoda o fato de sempre, por antecedência, a gente ficar julgando. Então, está na hora de mudar. E como? Fazendo reflexões, que a gente está fazendo hoje, de quem somos e de quem queremos ser. E para isso, então, eu trago essa mensagem, e como todas do Emmanuel, a gente pode começar no título, né? O título já diz muita coisa. O título é Eles Também. Compadece-te dos teus irmãos de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Ou seja, todos aqueles que caminham conosco, que hoje se encontram no nosso lar, nos nossos grupos de estudo, na Casa Espírita, nos nossos grupos de mediunidade da Casa Espírita. Então, eles também estão lutando, né? Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações, as nossas obrigações, mas eles também sabem. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muitas vezes carecente de remédio e socorro, e sempre necessitado de higiene e alimentação. E eles também, todos aqueles nossos companheiros, também passam por tudo isso. Então, ajudemos os nossos companheiros da nossa convivência, em nossos tempos de amor, de confraternização, porque tudo que acontece com eles, acontece conosco. Então, eles também vêm sofrendo com raízes profundas de pretéritos sombrios, de passado, de reencarnações difíceis, afrontados, então, por esses sentimentos e esses enigmas que às vezes brigam com a nossa fé, né? Desafiam a nossa fé. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram e também sofrem. Então, o que passamos, muitos passam. Cada um na sua necessidade, na sua dificuldade e no patamar evolutivo que se encontra. Então, em vez de a gente apresentar aquele dedo apontado, vamos apresentar a nossa mão de apoio, o nosso ombro para o descanso do irmão. E eu queria trazer para vocês, então, uma pequena história, poesia, como quiserem chamar, de um livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Ele traz uma pequena poesia, né? Em 5 capítulos. Na verdade, ele chama de autobiografia em 5 capítulos. Então, vamos lá. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. O que é esse buraco? Nossas imperfeições? Nossas tristezas? Nossas dificuldades? Não é culpa minha. Levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2.
Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas eu finjo não vê-lo. Eu caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, eu levo um tempão para eu sair. Então, novamente eu caio. E novamente eu penso que não é culpa minha. Como fica difícil quando não assumimos as nossas próprias responsabilidades nas dificuldades que se apresentam na nossa vida. Quando acreditamos que está difícil a vida por causa de fulano, de ciclano, que não me entende ou que não faz assim, qual é a parte que me cabe? Né? Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Eu saio imediatamente. Então a gente ainda cai, porque é um hábito. Mas já despertamos para descobrir que eu tenho responsabilidade nas minhas quedas. Então eu consigo sair muito mais rápido das minhas dificuldades. E o quarto capítulo, ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas eu dou a volta. É mais difícil dar a volta. Com certeza, seria mais fácil cair. Mas de uma maneira inteligente, pensada, eu consigo dar a volta e sair daquela queda. Buscando aonde? Força, coragem e auxílio dos espíritos amigos, dos benfeitores, das nossas preces. Buscar com Jesus essa coragem para dar a volta. E o capítulo 5, ele diz: eu ando por outra rua. E eu já me encontro livre para fazer as minhas próprias escolhas. Eu não vou mais cair nesse mesmo erro, porque já estão consolidadas em mim as virtudes que eu tentei, que eu lutei, que eu caí muitas vezes, que eu me levantei muitas vezes, mas agora eu consigo, né? Então, esses 5 capítulos é para ilustrar que mesmo que a gente se demore na posição de julgadores, na posição de superiores, podemos e vamos nos modificar. E se não for por determinação nossa, por uma escolha, será pelas quedas nos buracos fundos da calçada. Levará mais tempo, mas aprenderemos. E se quisermos indulgência, saibamos fazer uso dela para com os nossos amados, familiares, amigos e até aqueles a quem nós ainda não amamos, porque o nosso destino ainda é amar a humanidade. Então, lembrando sempre da máxima de Jesus, não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos façam. E nos encaminhando para o final, nós encontramos nessa noite alguns motivos por que é tão difícil conceder indulgência. Então, vamos lembrar de alguns? Não nos conhecemos, nos achamos pequenos e queremos nos sobrepor, nos achamos superiores aos demais, nosso orgulho e egoísmo. Ainda estamos com Davi a achar que o erro está nos outros, que nós podemos. Ainda não sinto a dor do mal no meu irmão. Ainda não consigo enxergar o esforço que os meus irmãos fazem a caminho de melhorar. Eu ainda não entendo que eles também tentam assim como eu. E como essa autobiografia nos mostrou, demoramos muito a andar, a sair para uma outra rua, não é mesmo? Então eu desejo a todos que aqui estão que possam fazer esse exercício do não julgamento, da bondade, da flexibilidade, que são sinônimos da indulgência, para estarmos cada vez mais perto de exercermos a caridade conforme o nosso Mestre Jesus via, acreditava ser e nos mostrou ser. Então, que nós possamos, ao invés de apontar os dedos,
estender as mãos para os nossos irmãos do caminho, bem antes de julgar. Que possamos entregar os nossos corações nas nossas relações de amizade, de trabalho, familiares e de amor. Tudo isso fará com que nos aproximemos do nosso Mestre amado Jesus. Então, que Jesus possa inundar os seus corações e ampará-los nas suas melhores escolhas. Muito obrigada. Fiquem na paz e no amor do Mestre Jesus. Agradecemos a Fernanda pela exposição da noite de hoje e certamente a gente vai lembrar, né? Como nós já na prece inicial dissemos, lembrar, abrir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e levar conosco todas as reflexões que aqui trouxeram, que aqui foram trazidas, desculpa. Agora nos preparando para o nosso encerramento. Agradeçamos, porque esse é o momento de externar toda a gratidão que temos e que conhecemos para aquele que aceitou ser o guia e modelo da humanidade. Agradecendo a Jesus que nos mostrou o caminho para que estarmos na noite de hoje e ouvirmos a mensagem que reflete acerca da indulgência. Lembrando que Jesus se coloca na condição de pastor, dizendo que nenhuma ovelha do seu aprisco ficaria perdida, porque ele, o pastor, conhece cada uma das suas ovelhas e ele sabe das dificuldades que temos de seguir o seu modelo, o seu caminho, o seu roteiro. Sabe também que muitas vezes nós ouvimos os ruídos do dia a dia, fazendo escolhas descabidas, desviando-nos da marcha que as demais ovelhas já estão fazendo. Jesus nos conhece, Jesus nos ama e a espera com toda a paciência de quem orienta o seu rebanho, daquele que, em nos conhecendo, nos aceita como estamos, mas também espera pelas transformações que precisamos fazer em nós para seguirmos com Ele, onde nós no futuro deveremos chegar. Que o chamado, que o convite do nosso pastor ecoe fundo nos nossos corações e que nós saibamos, em verdade, fazer estas mudanças que precisamos fazer na nossa intimidade, para com Ele estarmos cada vez mais juntinhos, buscando a felicidade que nos aguarda. Abençoa-nos, Jesus amigo, neste momento. Estende as tuas bênçãos sobre todos aqueles que nesta hora se encontram nas nossas intercessões. E encaminha-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, envolvendo-nos na tua paz, na tua luz, no teu infinito amor. Que assim seja.